Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Está todo mundo feliz em nome de Jesus Cristo? Graças a Deus, né? Deus vai falar conosco hoje, né? Não tem dúvida disso, que Deus mais uma vez vai falar grandemente conosco. Graças a Deus. Por gentileza, irmãos, em nome de Jesus, eu preciso de alguns textos, então, para que eu possa ministrar esta mensagem, tá bom? Então, por favor, em nome de Jesus, eu gostaria primeiro que os irmãos fossem ao livro de Tiago, no capítulo 4. E fique bem atento que eu vou ministrar na sua vida. Amém? Graças a Deus. Então, vamos no livro de Tiago, no capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Versículo 13, por favor. Tiago 4, versículo 13. Vamos lá. Diz assim, ó, presta atenção no texto. Agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Você não tem o controle disso, que é a vossa vida. Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e depois vai embora, se dissipa. Em vez disso, não devieis afirmar, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando de vossas capacidades. E toda vanglória como essa é de procedência maligna, é de influência maligna. Diga glórias a Deus. Amém? Então tá, eu preciso da base porque eu vou falar, tá bom? Então vamos em Eclesiastes capítulo 8, lá no livro de Eclesiastes, por gentileza. Pastor, mas você lê bastante Bíblia. Tem que ler, se não ler, Deus não honra. Diga glórias a Deus. Nós temos que aprender a viver o Evangelho. Eclesiastes capítulo 8. Versículo de número 6 e 7. Olha o que Deus fala lá. Pois há uma hora certa e também uma forma adequada, ou atitude adequada, para responder a cada circunstância ou situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano está ligado à sua precipitação, ou o sofrer o ser humano o faz precipitar-se. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Bateu? Tiago capítulo 4 e Eclesiastes 8. Notou que é a mesma coisa quase? Amém? Graças a Deus? Então tá bom. Vamos lá agora, em nome de Jesus. Eu preciso de 3 capítulos. Vamos primeiro em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. São versículos de supressão e é muito importante ler para vocês entenderem o que Deus vai fazer hoje. Porque Ele vai fazer. Graças a Deus, ninguém entrou aqui para voltar do mesmo jeito. Não se entra na casa de Deus para voltar do mesmo jeito. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não vos assusteis com a pressão, com a prova, com a luta, com a perseguição que surge entre vós. Pois como fogo ardente, elas nascem com o objetivo de provar a vossa vida espiritual, a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho estivesse acontecendo, ou seja, isso aí nasceu da onde? Não, tem explicação. Contudo, alegrei-vos por serdes convocados ou participantes de um momento difícil, do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da glória de Deus. Diga glórias a Deus. Amém? Então tá bom, vamos lá em um outro versículo de supressão para vocês ficarem, entender o que Deus vai falar com você hoje. Amém? Tá bom? 2 Coríntios capítulo 4, por favor. Deus vai falar muito com você hoje. Diga glórias a Deus.
Você vai querer até pagar um cachorro quente para mim. Só 2 deu glória a Deus, hein? Não é verdade, irmão? Você ouviu muito glórias a Deus? Um gritou aleluia, o outro talvez, depende, se você não bater muito. Diga glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 4. Vamos lá? Não falei versículo 6, né? Versículo 16. São versículos de supressão. Olha lá. 2 Coríntios 4, 16. Portanto, não desanimamos ainda que o nosso exterior esteja desgastado. Quer dizer, o que ele quis dizer? Ainda que você olhe e diga, meu Deus, dessa eu não escapo. É isso que ele quis dizer. Ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estarão produzindo uma glória incomparável de valor espiritual. Então, sendo assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não podemos ver. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Amém? Então tá bom. Eu preciso de mais 2. Legal? Você que está visitando hoje, é muita Bíblia, né? A gente não lê em casa, lê aqui, né? Graças a Deus. Então tá. Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Diga obrigado, Deus. O pastor está com vontade de pregar. Mateus 10. Acharam? Então tá bom. 19. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis. Preocupação é sofrimento emocional. Na psicologia, só acontece, preocupação na ciência psicológica, só acontece quando nasce um problema e você não consegue resolver. Isso causa dor emocional. Amém? Então tá. Então ele diz, todavia, não, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que haveis de falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de fazer. Isso porque não sois vós que estareis falando ou agindo, mas o Espírito do vosso Pai é que expressará, é quem se expressará através de vós. Diga glórias a Deus. Tá. Agora vamos entrar na base da onde eu vou começar a falar. Vamos ao livro de Ruth e é o último capítulo. Diga glória a Deus. Diga, Deus vai falar muito aqui, hein? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia, e aleluia. Deus está agindo na nossa vida. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Espírito Santo. Oh, meu Espírito Santo. Diga glórias a Deus. Vamos todo mundo hoje receber uma grande vitória do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai falar muito com a gente hoje. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Graças a Deus. Vamos lá? Livro de Ruth. O Espírito Santo vai agir poderosamente. Eu quero falar sobre uma atitude de uma mulher e quero salientar a motivação espiritual de tudo que aconteceu com ela. Vamos lá. Livro de Ruth. No capítulo de número 1. Vou ler. No tempo em que juízes governavam sobre o povo de Israel, sobreveio uma grande seca de alimentos em toda a terra de Israel. Por esse motivo, um certo homem de Belém, cidade da região de Judá, partiu com sua esposa e seus 2 filhos, a fim de morar ao menos por algum tempo nas terras de Moabe. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os 2 filhos, um era Quilion e o outro Malom. De Belém de Judá, eram efrateus.
Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Algum tempo se passou, Elimeleque veio a falecer e Noemi ficou apenas na companhia de seus 2 filhos solteiros. Logo depois se casaram. E suas esposas eram jovens moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra Ruth. E permaneceram nessas terras por mais ou menos uns 10 anos. E aconteceu que os 2 filhos dela, Malom e Quilion, também morreram. E Noemi ficou só, sem os filhos e viúva. Um dia Noemi soube, em Moabe, já morando em Moabe, que o Senhor visitara seu povo, provendo boas colheitas. Quer dizer, Deus tinha mudado a história da cidade, do país. Enquanto ela se aprontou para deixar Moabe com as suas noras. Diga glórias a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Versículo 20. Do mesmo capítulo. Mas ela lhes pediu: não me chameis mais de Noemi, logo depois que ela retorna, após os 10 anos. Agradável, é mais próprio que meu nome seja Mara, mulher amarga, porquanto o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim, ou me trouxe profundas amarguras. Quer dizer, foi o próprio Deus que fez isso. Parti dessas terras com as mãos cheias, abençoada, e o Senhor me fez voltar para trás com as mãos, vá. Pode sentar-se em nome de Jesus. Diga glórias a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom demais. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Espírito Santo, me conduz agora porque eu necessito do Senhor. Graças a Deus. Amém. Presta atenção, por gentileza. A primeira coisa que nós temos que entender da parte de Deus, para que você possa receber a revelação e sair daqui com a vida transformada, ou com áreas da sua vida bastante transformada, é entender algumas coisas. Observe o livro de Tiago no capítulo 4. O livro de Tiago no capítulo 4, ele diz assim, ó, ele fala assim: poderia uma pessoa mudar de cidade, como Noemi fez, e dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cuidar da minha vida, vou seguir o que eu acho, o que eu penso? Poderia uma pessoa tomar tal atitude e se dar bem? O texto está dizendo, não. Pois essa pessoa, ela tem o controle do seu próprio destino, ela tem algum tipo de poder para tomar tal decisão e ter todas as garantias de que ela vai fazer e vai dar certo? Não. Não seria melhor essa pessoa tomar uma decisão e dizer, Deus, vai comigo? E tudo vai dar certo? Então observe que o texto está deixando claro, amém? De que nenhum de nós aqui temos a competência ou a capacidade de dar garantias das nossas próprias decisões. Nós tomamos sim, nós fazemos sim, mas ninguém tem a garantia de que o que está fazendo vai dar certo. Vocês estão aqui hoje? Amém. Ninguém subiu, está todo mundo aqui. Diga glórias a Deus. Até o Rogério veio para o culto hoje. Louvado seja o nome de Rogério, veio no culto hoje. Rogério não falta o culto, sempre está no culto, né, Rogerinho? Ele estava arrumando o trilho na beira da praia para a gente pescar, né? Graças a Deus. O ano que vem eu vou. Olha aqui para mim. Observa que ninguém tem o controle. O próprio Deus está deixando claro para você. O próprio Deus está deixando claro para qualquer pessoa aqui. Não sai fazendo o que você quer de qualquer jeito, porque você não governa segunda-feira, você não governa terça-feira, você não governa quarta-feira, você não governa quinta-feira, você não governa sexta-feira, você não governa janeiro, fevereiro, março, abril. Então não vai achando que vai dar certo, porque pode acontecer de você quebrar a cara. Observe que o livro de Tiago, no capítulo 4, a profecia, ela mostra que existe um perigo nisso. Amém? Ela diz assim: entretanto, estáis agora se orgulhando da vossa competência ou da vossa capacidade de decidir. Mas não se esqueça que toda vanglória como essa é de procedência maligna, é de influência maligna. Há uma grande possibilidade de você estar sendo influenciado negativamente. Ou seja, alguma coisa, pessoa ou situação pode estar te encantando, te enfeitiçando. Você entra e quebra a cara e depois vai ficar reclamando.
Então observe que a Bíblia, ela nos ensina, amém não? Que existe, presta atenção, a Bíblia nos ensina que existe muitas decisões e muitas escolhas que tomamos, que nós não sabemos que essas escolhas e essas decisões são influenciáveis por sedução maligna, por uma coisa do mal, amém? É como, por exemplo, para você entender, é como, por exemplo, você encontrar uma garota, ok não? Ou um rapaz, aí você encontra e você fala, meu Deus, rachei a minha costela. Amém? E aí imagina que você achou a sua costela e você conta para todo mundo. Não, isso nasceu para mim. Aí há uma percepção espiritual de algumas pessoas, por discernimento, ainda que não entendam ou compreendam isso, se aproximam de você, tipo pai, mãe, amigo e tal, e diz, vaza que é rolo. Mas você está tão embriagado que você olha e fala, não, tem tudo a ver. Bom, 3 meses depois você fala, meu Deus, casei com o capeta. É mais ou menos isso, entendeu? Então observe, aleluia, que a Bíblia está ensinando você a tomar a Bíblia está dizendo que é para você orar antes de fazer. Chamar Deus para um compromisso com a decisão que você está tomando. Colocar a decisão nas mãos de Deus. Porque se tiver rolo por trás, você pode não enxergar, mas ninguém engana Deus. Isso é para tudo, isso é para namorar, isso é para casar, isso é para assinar documentos, isso é para fazer sociedade. Para tudo é para você usar essa estratégia. Para tudo. Estão me propondo uma sociedade, então eu vou jejuar e vou orar e vou dizer a Deus, eu só vou fazer se o Senhor quiser. E a única maneira de eu saber é o seguinte, no silêncio do meu quarto eu vou fazer prova. Então, se for teu, vai ser assim, assim, assim. Se não for, o Senhor vai tirar o oculto e vai derrubar a mentira. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Mas é isso que tinha que fazer. Diga glórias a Deus. Quem faz, 1 para 100. E esse 1 sempre se dá bem. Porque ele obedece a Deus. Observe que Deus está dizendo, presta atenção. Entre o versículo 13, 14, 15 e 16, Deus está apontando um problema no versículo 16. Ele está dizendo, tome cuidado em tomar decisões de fazer isso ou aquilo, porque toda atitude que precede do seu próprio orgulho, da sua própria competência, é de procedência maligna. A interpretação do texto quer dizer que você pode estar sendo influenciável malignamente, você pode estar sendo encantado, você pode estar sendo enfeitiçado. Deus não está falando de macumba, Deus está falando da habilidade de pessoas que têm em mentir, da habilidade de pessoas que têm para enganar, de pessoas que têm uma profunda habilidade de convencer a mentira como se fosse verdade. É isso que ele está dizendo. Amém, igreja? Então observe que existe um inimigo. Ainda que você não queira acreditar, né, Patrícia? É Fabrícia, né? Observa, filha, ainda que a gente não queira acreditar, Deus está apontando um inimigo. E Deus está apontando um inimigo que, na verdade, ele não tem aparência. A aparência dele é de bonzinho. Porque ele detém uma profunda competência ou habilidade de influenciar suas próprias decisões e levar você a falar ou fazer ou ter atitudes que você não quer, mas acaba tendo. Diga glórias a Deus. Então observe que existe um inimigo, notou? Notou? Vai, gente, eu preciso que você participe do culto. Observe que tem um inimigo. E esse inimigo, Deus está dizendo, cuidado que ele influencia as suas decisões durante a sua vida. Se isso é verdade, negão, presta atenção comigo. Presta atenção que você vai aprender. Se isso é verdade, vamos imaginar 30 dias. Durante 30 dias, a vida te leva a ter que tomar 10 decisões. Ok? Imagina que em 6 meses, você tem que tomar 360 decisões. Amém? É isso, né? Não, 90. Ajuda eu, ué. Eu sou bom de Bíblia, sobre matemática. Se são 30, 3 vezes 6, 18, 180. São 360 decisões por ano.
Imagina que durante um ano você vai tomar 360 decisões. Você já imaginou se você é aquele tipo de pessoa que vai fazendo do jeito que está na telha? Você já imaginou se 90% dessas decisões você errou? Que tipo de ano você vai ter? Namorou com quem não devia, comprou o que não devia, assinou o que não devia, andou com quem não devia, fez só burrada. Já imaginou 10 anos tomando decisão assim? Eu não estou pedindo para você concordar comigo. Eu estou pedindo para você fazer uma avaliação dos últimos 10 anos da sua vida. E você vai começar a entender por que tanta coisa na tua vida não dá certo. Por que tantas coisas na tua vida andaram para trás? Por que você ganhou e perdeu materialmente? Por que você ganhou e perdeu financeiramente? Por que você se relacionou com pessoas que roubaram você? Não é culpa das pessoas, é porque você não ora, é porque você não cuida, é porque você não zela, é porque você, aleluia, não usa de sabedoria. Então, aleluia, nós somos culpados em nossa própria consequência das decisões que tomamos. Porque se pensássemos antes de tomar, com certeza Deus nos livraria de todas as decisões erradas que nós tomaríamos. Diga obrigado. Calma, não é o caos, eu vou salvar você. Nem terminei o culto termina 2 horas da manhã. Calma, não vai ter um infarto. Olha aqui para mim. O pessoal chega novo, ouve isso e fala, meu Deus, fiquei sabendo que ele é maluco, mas não tanto. Então vamos lá, presta atenção. Observa, aqui Deus ensina. Você quer aprender? Vem nesse culto que Deus vai te ensinar. Aqui é culto de inteligência espiritual. Por isso que o povo de Deus está apanhando do diabo e o diabo está chutando os crentes. Porque os crentes pula, berra, faz um monte de coisa, tudo emoção. Vai para casa no pecado, volta no pecado porque não sabe nada de Deus. Nós temos que entrar numa geração que a gente comece a ouvir Deus falar e comece a entender o que Deus está falando. O povo está pulando muito hoje. Tem que pular menos e ouvir mais a palavra. Pastor, você é contra o pentecostal? Não, calma, que daqui a pouquinho você vai ver eu pulando. É que tem a hora de pular e a hora de ouvir. Você pula o culto inteiro e não ouve nada. Véio. Aí você pergunta, irmão, foi isso que você ouviu o culto inteiro, irmão? Ué, o culto foi esse. Eu só não entendi, mas eu senti. Diga glórias a Deus. Então vamos pular na hora que tem que pular, mas vamos ouvir a hora que tem que ouvir. Porque a minha Bíblia ensina que a fé, ela não vem por pular, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então presta atenção, Deus nos apresentou um inimigo. Amém? E esse inimigo tem uma competência, nos enfeitiçar a tomar decisões que levem a gente a sofrer. Qual é a ordem de Deus para que esse inimigo não influencie a minha qualidade de vida? Que antes de eu tomar a decisão, eu tenha o cuidado de colocar Deus no negócio. Porque o próprio Deus está dizendo, se você me colocar no negócio, então nada vai dar errado, porque o que tiver no caminho para atrapalhar, eu vou tirar do caminho. Então observa que Deus está dizendo muito claramente que se você coloca Ele, a chance de você tomar a decisão e dar errado é 0. Mas se você decidir tomar as suas próprias decisões, detendo em si a sua própria competência, a chance de você quebrar a cara é 99%. Diga obrigado. Então presta atenção. Observe agora o livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Diga obrigado. Presta atenção, eu não estou pregando ainda, tá? Eu estou ensinando os irmãos a entender algo, para que os irmãos possam entender a revelação. Olha o livro de Eclesiastes, capítulo 8, em contraposto com Tiago, capítulo 4. Fique atento ao que o Espírito Santo está falando. Ele diz assim, pois há uma hora certa e também a forma adequada para responder a cada situação da vida. Quer dizer, Deus, Ele tem a hora e a forma adequada para tratar individualmente com cada situação.
Ele diz, ó, a maneira que eu vou tratar com você não é do mesmo jeito que eu vou tratar com você. A maneira que eu vou fazer na tua vida não é do mesmo jeito que eu vou tratar com a dele. Então, para cada um eu tenho a hora de agir, o momento certo de trabalhar e a forma certa de eu fazer. Você acabou de aprender que para cada indivíduo Deus tem uma maneira. Às vezes a forma como Deus trabalha na vida de um não é a maneira que ele trabalha na vida do outro. Para cada um Deus tem a hora e a forma de trabalhar. Para cada situação. Observe agora. Ele afirma isso no versículo 6. No versículo 7, ele anula o indivíduo em sua própria perspectiva e coloca nele o autocontrole dessa responsabilidade. Olha o que ele diz. Considerando que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, considerando que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, ou quem poderá dizer o que vai acontecer, ele diz, sendo assim, o sofrimento do ser humano está em sua precipitação. Quando que o ser humano precipita? Quando ele toma decisões à frente de... O mesmo versículo, notou? A mesma coisa que está em Tiago capítulo 4 é a mesma coisa que está em Tiago capítulo 8, no versículo 6 e 7 em Eclesiastes, a mesma coisa. Ele está dizendo, ei, olha aqui para mim, ei, olha aqui, ei, você ansioso, nervosinho, ei, olha aqui para mim, ei, olha aí, você, ei, presta atenção, calma, tá? Calma por quê, Deus? Porque para cada indivíduo na terra, para cada ser humano na terra, tem 7 bilhões de ser humano, tem 10 bilhões de ser humano, eu conheço o nome de cada um, sei onde cada um mora, sei a vida de cada um, ímpio ou não ímpio, eu conheço cada pessoa que foi gerada nesse planeta e está andando sobre a superfície da terra. Senhor, o que você quer dizer? Para cada um eu trabalho de um jeito, para cada um eu tenho um jeito de trabalhar, para cada um eu tenho a hora certa de agir, para cada um. Ah, Deus, e o que eu tenho que fazer até o Senhor agir? Ele vem e diz, não se precipita. Por quê? Porque você não tem o controle do futuro, você não tem o controle do amanhã, você não tem o controle de nada, então não tente me ajudar. Deixa eu fazer. Qual é o meu objetivo em Eclesiastes 8? Mostrar para vocês de que a vida de cada um de vocês não está num barco à vela, no meio de uma tempestade, sem controle. A primeira coisa que Deus quer falar com alguém aqui é, ei, nessa tempestade eu estou no negócio. Neste momento da tua vida, nessa crise sentimental, material, financeira, nessa crise familiar, ainda que você não entenda, eu estou com você nesse negócio. Mas eu vou agir na hora certa. E eu tenho a forma de agir de acordo com cada situação. Observe que a partir do momento que Deus fala desta forma, ele demonstra um conceito de predestinação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele está vendo o seu barco no meio de uma tempestade, ele está dizendo, ei, não se apavora, porque eu estou controlando a tempestade. O barco não vai virar. 2, não se apavora, porque a tempestade começou, mas ela tem hora de acabar. 3, descansa teu coração, que a tempestade não é o problema é você dentro do barco. Então não se precipite, não pule na praia, não pule no mar, porque está cheio de tubarão, você vai ser comido. Então eu vou te dar um conselho, fica dentro do barco e aguarda, porque na hora certa eu vou tirar você dessa situação. Recebe no nome de Jesus Cristo de Nazaré, recebe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então observe que os dois textos mostram de forma muito clara que você, na primeira etapa da pregação, você tem que entender que você não manda em nada. 2,
você tem que entender que você não controla nada. 3, você tem que entender que não adianta ficar nervosinho, não adianta perder o controle, não adianta se precipitar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, porque eu acho isso, que eu acho aquilo, você não acha nada. Você não controla nada. Só vai piorar a sua situação. Então você tem que baixar a bola. Pastor, por que Deus está falando isso? Porque Deus quer pegar alguém aqui que acha que eu vou fazer, porque eu acho da minha vida, porque eu tenho minha vida, porque eu vou ter minha vida. E Deus está dizendo cada vez, já viu o siri na lata? Quanto mais mexe, só faz barulho, senão eu tô. Não adianta nada. Você vai sacudir para lá que eu vou fazer, que eu vou fazer, que eu vou fazer, e só vai apanhar. Fica quieto. Não mexe. Pastor, mas é que o vento está forte. Para de ser criança. Quem está ganhando é você. Quem está ganhando é você e você não sabe. Lepracopol de labra sub de cá. Calma que eu vou provar para a senhora que você está ganhando. Calma. Eu vou provar que vocês estão ganhando. Calma. No texto eu vou provar. Pastor, você está dizendo que eu estou ganhando, eu estou no pior momento da minha vida. Pastor, está tudo no caos, o barco. Você não acredita, o barco está furado, a água está entrando, eu vou afundar. Hein? E Deus está dizendo, nessas condições o campeão é você. Recebe isso. Eu quero falar com gente madura. Eu quero falar com gente convertida, nascida do Espírito. Eu quero falar com gente que acredita em Deus, em Jesus Cristo de Nazaré. Porque tem pessoas que parecem que não acreditam em Deus. Tem pessoas que parecem que não acreditam em Jesus Cristo. Tem pessoas, aleluia, que não acreditam no poder espiritual de Deus. Então eu preciso falar com pessoas que entendem que Deus ainda tem grande influência sobre a sua vida. Presta atenção, por favor. Observe o que Deus vai conversar. Entendi, Espírito Santo. Tá bom. Observa o que Deus quer falar com a gente. Observe que nada nesta vida nós temos o controle. Nem do hoje, nem do amanhã. 2, não temos o controle também das circunstâncias que nos envolvem, das situações. Observe que quem controla o hoje, o amanhã e as circunstâncias que envolvem na sua vida é Deus. E Deus está sendo claro e enfático de que tudo só vai dar certo quando você decidir olhar para Ele. Quando você decidir de olhar para Deus. Quando você decidir aceitar o governo de... Então observe o que Deus está falando aqui, que é muito importante. Nós estamos vivendo uma geração que ela não quer aceitar o governo de Deus. Nós estamos vivendo num mundo hoje, eu nem sei que tipo de mundo que é esse. Eu sou pastor há 17 anos e nós estamos sendo caminhados por uma cultura chamada cultura do caos. Porque as pessoas não aceitam o governo de Deus. Deus está dizendo para, ele anda. Deus está dizendo não faz, ele faz. Deus está dizendo fica quieto, ele fala. Deus está dizendo não tome essa atitude e toma. Nós estamos vivendo uma loucura, onde as pessoas não estão entendendo que a proposta de Deus para mim e para você é de que a gente aceite o governo de Deus na nossa vida. E de que a gente confie nesse governo. Além de aceitar, eu preciso confiar. É por isso que a Bíblia diz em Tiago que a fé, o poder de se trazer à existência o que não existe, sem obras é morta. Porque não existe fé em Deus sem atitudes. A única maneira de Deus enxergar fé na gente é quando as nossas atitudes estão comprometidas com aquilo que a gente crê. Se aquilo que eu acredito destoa daquilo que é o meu comportamento, eu não posso falar que eu tenho fé. É mais ou menos assim. Eu acredito que Deus vai mudar minha situação. Eu quebro a casa, vivo brigando, xingo todo mundo, acordo todo estressado. Então esse tipo de pessoa fala, eu tenho fé. Fé no quê? Você não tem fé em nada. Porque uma pessoa que tem fé, ela tem uma coisa chamada domínio próprio. O pau está quebrando, mas a pessoa está com Deus. Está dando tudo errado, mas ela está com Deus. As portas fecharam, mas ela está com Deus. Lepracopol de labra sábia. Isso é fé. Eu vejo pessoas, eu tenho fé. Você tem fé, mas age todo descontrolado. Tem fé, está todo instável.
tem fé, não vem no culto, não aparece na igreja, não ora. Se você acredita mesmo que Deus resolveu, bate o joelho no chão, vem para a igreja e tem uma disciplina espiritual. Nós vivemos a pior geração do planeta. Deus não faz quer morrer. Deus não faz quer fugir da igreja. Deus não faz, não aparece. Deus não faz, se afasta de Deus. Deus não faz, volta a beber. Deus não faz, separa da mulher, briga com a casa. Que fé? Isso não é fé. Isso é o capetão. Isso não é fé, não. Como é que eu tenho fé? Eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida, amém, não? E vou para o bar beber. Eu tenho fé que Deus vai mudar a minha vida, fico arrumando confusão dentro de casa. Ô irmão, por que você está nervoso? Ah, porque hoje deu tudo errado, porque deu tudo errado, amanhã vai dar certo, irmão. Isso não é motivo para você tratar o filho mal, isso não é motivo para você brigar com a sua mulher, isso não é motivo para você fazer um pé de guerra na tua casa, vira crente. Não tem nada a ver com a mensagem, né? Eu acho que Deus está puxando a orelha de alguém aqui, hein? É verdade. Eu acho que Deus está puxando a orelha de alguém, porque não tem nada a ver com o que eu ia falar. Acho que Deus está dizendo para alguém assim, escuta, enquanto você continuar nervosinho assim, você não sai da prova. Então é melhor se acalmar para Deus tirar logo você da prova. Diga glórias a Deus. Virtude de alguém que se diz ter Deus é domínio próprio. Diga glórias a Deus. O dia que você vê uma pessoa, eu tenho Deus na minha vida, e você vê a pessoa dando mau testemunho, fazendo bagunça, você pode olhar para o nariz da pessoa e falar, escuta, irmão, se você tivesse Deus, você não fazia o que você está fazendo. Eu tenho Deus sim. Ué, mas você tem Deus de manhã e à tarde não? Quer dizer, Deus foi dar uma volta? Deus foi na lanchonete da esquina, deixou você sozinho? Ele virou para o diabo e disse, diabo, agora você pode usar que eu vou até ali tomar um café e já volto. Diga glórias a Deus. Essa é a geração que nós estamos vivendo. É a geração que vai ficar para a grande tribulação. Que ela só vai aprender depois da grande tribulação. Olha aqui para mim. Presta atenção. Pastor, está batendo, calma. É que eu estou despertando, estou salvando alguém, né? Tem alguém que está andando para trás para acordar para a vida, porque Deus está vindo buscar a igreja, ele não vai levar nervosinho, não. Olha aqui para mim. O Espírito Santo diz assim, já que você não conhece o futuro, não se precipita, porque você não conhece o que vai acontecer amanhã. Então, tanto em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, quanto em Eclesiastes, capítulo 8, no versículo 6 em diante, os dois textos confirmam que cada um de nós aqui dentro, presta atenção para aprender, para depois não pedir reza para mim, dizendo, pastor, reza por mim que a minha vida está um caos. Você não presta atenção no culto, não recebe a presença do Espírito Santo, depois vem, pastor, posso conversar com você? Vá conversar com o Japão, diga glórias a Deus. Porque a pessoa, eu não entendo, o culto, gente, o culto é um lugar onde você tem que parar tudo. O culto é um lugar onde você tem que parar tudo. Tem que parar tudo. É hora de ouvir Deus falar. Diga glórias a Deus. É hora que o Espírito Santo vai falar com você. Aí a pessoa, pastor, depois você olha para mim, não, vai lá para o Piauí, vai para o Japão, vai para o Alasca, procura se eu estou nesses países. Aí, achando eu oro para você. Porque é triste isso aí, sabia? Não é verdade? É triste você pagar preço de jejum, pagar preço de oração, pagar preço de comunhão. Para quê? Para gerar vida para as pessoas, amém? Não? Aí as pessoas ficam, às vezes, desatentas ou brincando. Aí acaba o culto, vem, pastor, dá para você fazer uma macumbinha aí para mim, para ver se resolve o meu problema? Eu falei, irmão, desculpa, mas você está na religião errada. Eu sou cristão e como homem de Deus, eu percebo que você falta muita referência dentro do culto e por falta de reverência você perde todas as bênçãos espirituais. Quando você vem no culto, se desliga do mundo e fica ouvindo Deus falar, porque a qualquer momento uma unção vai ser liberada na tua vida e ele vai mudar o teu destino. Eu conheço muita gente que não recebe nada por causa disso, depois fica me perturbando, né? A minha vida espiritual é um caos por causa disso aí. Então presta atenção aqui, um dia, sei lá, Deus me levantou numa geração meio complicada, né? Eu tenho a mente de assembleanos de 50 anos atrás, né? Não é verdade? Você ia num shopping, você conseguia perceber eles passando, né? Hoje você vai num shopping, está tudo misturado, né? Diga glórias a Deus. Né? Então eu sinto meio complicado nesse mundo aí. Olha aqui para mim.
Observa que o destino de Deus, hoje, comigo e com você, é mostrar para você que toda a nossa vida está sob o governo de Deus. Tudo. Sua vida financeira, sua vida material, sua vida sentimental, sua vida familiar, seus filhos, tudo. Quando eu falei tudo, é tudo. Ele diz, eu governo tudo. Aí ele diz para você, presta atenção, ele diz, olha, não tome decisões, ou não faça escolhas sem me envolver. Ore antes. Por quê? Porque há 100% de possibilidade de que você venha a ser influenciado negativamente a fazer algo que vai te levar para um caminho ruim. Então ele diz, não tome decisões sem falar comigo. Pá! Se você está ouvindo Deus falar, a partir de hoje, não governe a tua vida sem antes falar com Deus. Lê para comprar, Deus, eu vou comprar um carro. Eu vou orar a Deus para saber se esse carro é de Deus, para ver se o motor não está fundido, se o diabo não vai usar esse cara para roubar o meu dinheiro. Eu vou orar para saber se o documento dele não está com armação com cilada. Ó Deus, tal pessoa me propôs uma sociedade. Senhor, eu quero saber se esse negócio vem do Senhor ou se tem armação por trás desse negócio. Ó Deus, essa moça quer casar comigo. Deus, eu quero te apresentar ao Senhor e quero saber se a proposta é tua ou não, que essa moça se case comigo. Por quê? Porque quem governa a minha vida é o Senhor. Diga glórias a Deus. Agora observe, presta atenção, por gentileza. Espírito Santo. Agora observa. Eu levei vocês, Deus me deu 2 revelações. Eu vou pregar uma hoje e a outra quinta-feira. Então não falta quinta-feira. Hoje é quinta, não? É quinta, eu estou doido. É sexta-feira. É que eu não durmo, né? Então eu não durmo. Fica até 4h30, depois eu durmo, acordo 10 horas, já sai. Então fica doido, né? 7 anos fazendo isso não é normal, né? Então presta atenção. Então não falta amanhã, tá? Então presta atenção. Eu vou entregar uma parte hoje, porque vai ser assim agora, tá? Porque se eu entregar as 2 hoje, vai até às 11 horas. O que vocês acham? Não, se aquele irmão de azul fizer assim, eu vou. Se ele der liberdade para mim, vai até as 2. Olha aqui para mim. Presta atenção. Observa que Deus está sendo muito claro com a gente. Então eu vou aplicar esse conhecimento na vida de uma pessoa. Amém? Para você entender o que Deus quer falar. Lembra quando eu abri a Bíblia no livro de Ruth? Observe que havia uma mulher chamada Noemi, era casada com um moço chamado Elimeleque. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, uma família comum, como a sua. A profecia fala de que haveria uma grande seca em Israel, uma catástrofe, uma seca. Você imagine uma seca, acabou a água. Quer dizer, todo mundo vai ter que ir embora de São José dos Campos. Imagina que haveria uma seca em Israel. E a profecia diz, vai haver uma seca em Israel. O que ela fez? Ela fez o que todo mundo faria. Emocionalmente, ela tomou uma decisão pautada naquilo que ela ouviu. Concorda? Ela sentou e disse, bem, vamos conversar? Sabemos que haverá uma grande seca em Israel. Sabemos que quando Deus fala, vai acontecer. Mas estamos sabendo que lá em Moabe não vai ter problema. Apesar de ser uma cidade pagã, contrária à cultura do nosso povo, nós podemos pegar nossos filhos, pegar o dinheiro que a gente tem, vender algumas coisas e ir para lá. A gente passa um tempinho lá, não vai ter problema nenhum. E depois a gente volta. E está tudo tranquilo. E o marido diz, verdade, eu acho que essa é a melhor solução. Mas ninguém consultou Deus. Ninguém parou para pensar o que Deus estava pensando. Por quê? Porque é claro que imagina que Deus ia querer que ela ficasse em Israel passando por uma seca. Imagina que Deus vai querer que eu passe por esse problema. Imagina. Deus não é mau.
Imagina que o pensamento de Deus é que eu fique numa cidade que por 10 anos vai ficar debaixo de uma seca terrível. Por que Deus ia querer isso para mim? Chegaram à conclusão que com certeza Deus não queria isso para eles. E pautado nisso, tomaram a decisão. Só que observe que a Bíblia não está falando isso para nós até aqui. A Bíblia está mostrando que quem governa as circunstâncias são Deus. Que quem governa a situação é Deus. Olha lá, esse garoto já percebeu, eu gosto de gente inteligente. Observe lá, Bracobol de lá, Brasub de Caba, que até aqui Deus está mostrando para você, dizendo: ei, aquilo que parece seca para você, para mim não é seca. Aquilo que parece ser deserto para você não é deserto para mim. Aquilo que para você parece ser problema não é problema para mim. Aquilo que parece ser uma situação ruim para você, para mim não é. Vamos lá, gente. Até aqui é isso que Deus está ensinando para a gente, sim ou não? Deus está ensinando para a gente que para nós, o que é problema para Ele não é. Para nós, o que é o caos para Ele não é. Ele está falando isso até aqui. Ele está dizendo: aprenda a enxergar as coisas, aprenda a ver as coisas, aprenda a entender as coisas. Aquilo que para você é o caos, para mim pode ser a maior oportunidade de eu exaltar a sua vida. Aquilo que para você parece ser uma seca, pode ser um campo abençoado de vitória. Aquilo que para você parece ser um problema, um caos, para mim é um trampolim para te exaltar nesta terra. Então Deus disse: é uma questão de visão. Tocou babá e a sub raça. Ricomou de lá pra cá e a su comou de lá pra raça. Olha como Deus até aqui está nos ensinando algo profundo. Deus está ensinando algo profundo. Porque até aqui Ele diz: eu trato com cada situação do meu jeito. Ele diz: eu tenho a hora para cada situação, eu vou agir na hora certa. Ele diz: eu tenho a forma de trabalhar em cada circunstância. Ele diz: a você não dei o poder de controlar o dia de amanhã. Então não tome decisões dizendo: vou fazer isso ou aquilo. Tudo que for fazer, coloque a minha pessoa no negócio. Por quê? Porque toda vanglória como essa é de procedência maligna. Ou seja, ele traduz dizendo: há muitas escolhas e decisões que você vai tomar que são seduções para coisas que vão acontecer desagradáveis na tua vida. Então não faça sem eu estar no negócio. Não faça sem antes orar para mim. Não faça sem me colocar na situação. Foi o que Noemi fez. Ela seguiu o quê? Ela seguiu a racionalidade. Ela seguiu a racionalidade. Ela fez a matemática perfeita. 1 mais 1 igual a 2. Se eu estou numa região que vai ter uma seca por 10 anos, o que eu tenho que fazer? Pegar meu marido e os filhos e ir? Bora. Vai ter uma seca de 10 anos em São José. O que eu vou ficar fazendo aqui? Vou embora. E aí o texto, para os cristãos, para os filhos de Deus, ele diz: não. Para vocês é diferente. Para vocês, quando a notícia é ruim, é porque uma coisa boa vai acontecer. Que quando o momento é difícil, é porque eu vou fazer algo na tua vida. É que quando existe um problema que para você parece um caos, para mim é a oportunidade de eu mudar o teu destino. Levanta a mão que eu vou profetizar em nome de Jesus. Levanta a mão, filhinho, que eu vou profetizar no nome de Jesus. Eu estou dizendo que Deus vai fazer isso na tua vida. Porque quem profetiza edifica a casa de Deus. Quem profetiza edifica a casa de Deus. Porque a Bíblia diz: quem profetiza edifica a casa de Deus. Porque quando um profeta profetiza, Deus opera milagre e dá testemunho na igreja. Então recebe no nome de Jesus. Deus manda eu dizer para você: vai ser nesse momento da tua vida, vai ser nas circunstâncias que você está, que em poucos dias Deus vai se revelar com um grande milagre na tua vida. Recebe em nome de Jesus.
atenção. Se você entender isso aqui, eu tenho certeza que você não falta amanhã de jeito nenhum. E vai trazer a família aqui até a 5ª geração. Olha aqui para mim. Observa que o problema, Deus mostra claramente, que o problema não estava na seca. Que o problema não estava no deserto. Que o problema não estava na questão de não haver mais água em Israel. Ou de sobrevir um tempo de profunda escassez em Israel. Esse não era o problema. Mas Noemi acreditou que esse era o problema. E o que ela fez? Tomou a decisão de ir embora. Ela foi embora. O texto em Ruth diz no capítulo 1 que quando chegou 10 anos, ela ouviu uma notícia. Ela ouviu uma notícia de que as coisas mudaram. As coisas mudaram em Israel. Sobreveio uma grande unção de Deus. Israel voltou a enriquecer. Israel voltou a prosperar. O país mudou. Tudo voltou a mudar. Deus virou o cativeiro de Israel. E a terra que tinha grande escassez agora estava rica, estava próspera, e o povo estava rico. Mas observe que a mulher que saiu fazendo a matemática perfeita de 1 mais 1 igual a 2, analisando racionalmente que a melhor coisa era sair para não vivenciar aquela seca, ela não. Ela voltou sem o marido e sem os 2 filhos. Quando ela chega na cidade, alguém encontra ela e fala: Noemi, você voltou? Ela disse: não me chame mais de Noemi. Mas por quê? Faz tantos anos que eu não te vejo. Me chame de Marta, mulher amarga. Me chame de uma pessoa cujo nome traduz o que eu estou sentindo. Mas Noemi, o que você está sentindo? E ela fala: Deus pesou a mão na minha vida. Mas por que Deus pesou a mão na sua vida? Porque eu fiz a matemática perfeita. A profecia diz que haveria uma seca em Israel. Entendi eu que o melhor caminho era sair de Israel e ir para Moabe. Porque se vai ter uma seca, era sensato que eu saísse da cidade com os meus filhos. Tomei a atitude mais estúpida que eu devia, porque a matemática de Deus nunca é perfeita. Eu saí e voltei com as mãos vazias. Eu voltei para minha cidade sem marido, sem filhos e sem nada, porque Deus pesou a mão por tomar a decisão racionalmente. Eu tomei a decisão pautada em escolhas erradas. Logicamente, era compreensível que a melhor decisão era fugir da seca, mas Deus não queria. Ele queria que eu ficasse na seca, porque era na seca que a vitória seria dada. Era na seca que a vitória seria dada. Era no território que eu achei que era problema que a vitória tinha sido dada. Era no momento difícil que eu achei que Deus, aleluia, daria a minha vitória. Olha como Deus está ensinando para a gente. O lado racional dela via a seca como uma desgraça. O lado espiritual estava dizendo que era o melhor momento. Olha lá, já percebeu. O lado racional estava dizendo: que desgraça de vida, eu vou sumir daqui, que porcaria de vida, eu vou ficar aqui, eu não vou pagar esse preço, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Era o lado racional, mas o lado espiritual, Deus estava dizendo: fica que a vitória é grande, fica que a bênção é muito grande, fica na brecha que eu vou te exaltar, fica na posição que eu vou te honrar. Olha o que Deus está ensinando. Recebe esta palavra, gente. Olha o que Deus está nos ensinando. Olha o que o Espírito Santo está falando para alguém aqui. Não mexe, não joga, fica quieto, fica na brecha. Esse território é território de vitória.
Esse território é território de bênção. Não é para recuar, não é para ficar. Por quê? Porque esse território é território de honra, de exaltação. Então recebe. Eu quero encontrar alguém que acredite no Espírito Santo, porque o Deus que eu sirvo está dizendo: eu vou te levantar antes de terminar esse ano. Presta atenção, que o lógico, presta atenção, que o lógico e o racional era o errado. E que o absurdo era certo. O lógico e o racional é: vou embora porque tem uma grande seca. E não era o certo. Porém, era lógico. E era racional. Mas não era o certo. Mas aquilo que parecia ser ilógico e absurdo era o certo. Aleluia. Aleluia. Presta atenção. Presta atenção, que eu quero que você pegue o que eu vou falar. Lembra que em Tiago, capítulo 4, aquele meu irmão com a máscara azul, lembra? Quando Deus falou assim: não mude de cidade de outra, você não tem o poder de controlar o dia de amanhã. Lembra, Tiago capítulo 4? Porque toda vanglória como essa é de procedência maligna. Quer dizer, existe alguém que te enfeitiça a tomar uma decisão? Então Noemi foi enfeitiçado pelo quê? Pelo medo. Ela ficou com medo. Não foi uma pessoa, foi o medo. Tem pessoas que são enfeitiçadas por pessoas. Tem pessoas que são enfeitiçadas pela insegurança. Tem pessoas que são enfeitiçadas pelo medo. Tem pessoas que são enfeitiçadas pela ganância. Tem pessoas que são enfeitiçadas pela luxúria. Tem um monte de pessoas que não são pessoas que podem se enfeitiçar. No caso dela, ninguém influenciou ela. Quem influenciou ela foi o medo. O medo fez ela parar para pensar. Então ela fez uma matemática e diz: eu vou embora. É o que eu devo fazer. Só que não era o que Deus queria. Então observe que quando Deus fala que você não pode tomar decisões por não conhecer o dia de amanhã, quando Deus fala que você não deve se precipitar porque Ele tem a hora certa e o momento para trabalhar, quando Deus define essas operações, Ele está dizendo para você: não se precipite. Por quê? Porque essa precipitação é uma influência que pode te persuadir a fazer algo fora do tempo e piorar mais a sua situação. Então Deus diz: quando isso acontecer, não se precipite, não reaja, não faça. Feche a porta do quarto e me conta o que está acontecendo. Recebe, pelo amor de Deus, que cultaço. Aleluia. Isso não é culto, isso é Deus falando na sua cara. Feche a porta do quarto. Me fala sobre o seu filho. Me fala sobre o teu marido. Me fala sobre o seu dinheiro. Me fala sobre a tua empresa. Me fala sobre o teu projeto. Me fala sobre o teu sonho. Feche a porta do quarto, mas não faça nada sem antes falar comigo. Simples, meu Deus, simples. Por que Deus pede isso? Porque toda vanglória como essa é de procedência maligna. Ele está te dando uma advertência, ele está dizendo: toma cuidado quando você chegar no limite de um clímax. Toma cuidado, por quê? Porque é nessa instância de instabilidade que o inimigo vai jogar com você. É nesta hora que ele vai aparecer para te oferecer alguma coisa, para negociar com a tua vida, para fazer você tomar a decisão errada. É nessa hora. Pastor, qual é a hora? É a hora chamada a hora da racionalidade. É a hora da lógica. É a hora que você coloca as coisas na balança e fala: não, o caminho para cá. E se você parar para pensar, você vai notar que essa hora é a hora mais fácil de decidir. Por quê? Porque tudo está lógico, tudo é racional. Então tudo indica que é para a esquerda. Está muito fácil, não está? Então vou parar para ouvir Deus. Deus, é para a esquerda mesmo? Ou é por esse lado mais complicado? Ou é por esse lado mais difícil? Porque a lógica, ela vai sempre apontar para o lado mais cômodo. O lado mais cômodo, deixa que se dane.
O laço mais cômodo, o lado mais cômodo, abandona, larga, deixa a família. O lado mais cômodo, devolve o tapa, agride. Você pesa na balança, você vê o lado mais racional, facinho. Bateu, vou bater. Me fez algo, eu vou devolver. Não está bem, o casamento larga. Quando você pesa as coisas na balança, você vê a racionalidade das coisas, ela sempre aponta para o caminho mais fácil. Mas quando você olha a Bíblia Sagrada, você encontra Deus dizendo, não vai por aquela placa não. Vai para onde? Vai por essa vai para cá, para cá. Deus, mas aqui está meio feio, está meio difícil, está meio complicado, mas é aqui que eu vou te abençoar. É nesse caminho mais complicado que eu vou te exaltar. É nesse caminho mais difícil que eu vou te honrar. Vai por aqui. Tem gente aqui que está procurando o lado mais fácil. Tem gente aqui que está procurando o lado mais simples. Mas Deus mandou dizer para você, eu não vou te honrar pelo lado mais fácil. Tem gente aqui que quer fugir. Deus mandou, você não vai fugir não. Você vai ter que fazer como Daniel. Você vai ter que entrar na cova para me tirar você de lá. Você vai ter que fazer igual a fornalha. Você vai ter que entrar na fornalha para me te tirar de lá. Tem gente aqui que Deus está dizendo, Deus, eu não vou entrar. E Ele está dizendo, se entrar eu vou te exaltar. Se entrar eu vou te exaltar. Se você entrar eu vou te exaltar. Vem a levita aqui perto de mim aqui. Olha aqui para mim. Vamos concluir a mensagem. Esse culto aqui tem que acabar cedo, né, Fabrício? São doido, pô. Termino com o culto 11 horas, parece um maluco, né? Deixa eu ver quantos concordam comigo que eu sou maluco. Todo mundo, caramba. Eu tenho uma revelação, eu tenho duas, eu quero entregar tudo. Já foi comida por quilo? Comida por quilo é uma crise, não é verdade? Não. Sim ou não? Sabe aqueles negócios, tudo assim, você faz assim, ó. Sim. Não é verdade? Não. Aí você volta. Sim. A pessoa passa na sua mesa e fala, escuta, é aqui a mesa que eu tenho que pegar comida para mim comer? Por quê? Eu falo, seu prato está parecendo que é o lugar onde eu tenho que pegar comida para mim comer. Está tudo aqui, ué. Sim ou não? Não é verdade? Eu sou esse camarada. Deus me dá as coisas na madrugada, eu vim aqui, eu quero... Aí eu vou deixar essa outra parte para amanhã, tá bom? Assim vocês vêm com mais felicidade, mais alegria, né? Todo mundo fala para mim, pastor, dá só um pouco e deixa eles para vir outro dia. Eu estou fazendo isso há 7 anos. 7 anos. Eu dou tudo. O pessoal sai daqui e fala assim, qual foi a revelação mesmo? Que essa casa Deus ensina. O que Deus está ensinando através da minha boca, se você for para a tua casa e colocar em prática, pode aguardar até o final do ano para você ver se eu estou falando a verdade ou não estou falando a verdade. Deus vai tirar problema da tua vida, Deus vai tirar emboscada da tua vida, Deus vai tirar dente errada da tua vida e vai colocar no teu caminho bênção. Ele vai fazer você assinar coisa positiva, Ele vai fazer você comprar, vai fazer você vender, vai fazer você namorar, vai mudar a tua história. Vou falar um negócio aqui que eu não sei porquê, mas Deus mandou falar. Tem pessoas que precisam entender uma coisa aqui. A Bíblia conta a história de um moço chamado Abraão e um sobrinho chamado Ló. E Abraão tinha grande afeição pelo sobrinho. E quando Deus apareceu para Abraão, falou, Abraão, se aparta da sua parentela, e ele se apartou. Só que ele levou esse sobrinho junto, ok? Se você analisar toda a história, você vai perceber que Abraão e Ló tinham profunda afeição um pelo outro. Não tinha desavença. Mas Deus, olhando do céu, via que Ló não fazia parte do projeto que Deus tinha na vida de Abraão. E Deus então permitiu uma situação para que nessa situação ele viesse a tirar Ló do caminho de Abraão.
foi quando os dois estavam numa terra muito próspera, os dois ficaram muito ricos, e os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. Aí, Deus falou para Abraão tomar uma decisão, para ele escolher uma parte da terra e deixar Ló ir embora. E Ló fez a escolha dele, que é a parte mais bonita da terra, mais próspera, e ele foi embora. Abraão ficou com a parte mais seca. 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 Ele ficou com a parte racional? Não. Ele ficou com a parte lógica? Não. Ele ficou com a parte absurda. Absurda. Por que Deus está falando isso com você? Primeiro, para você entender uma coisa. Por que Abraão ficou com a parte mais seca e se deu melhor? Porque não é o ambiente que nos influencia. Somos nós que influenciamos o ambiente. Não importa onde eu esteja, em situação que eu esteja, a decisão de fazer a diferença não está no ambiente, está em mim. Eu posso ser a diferença. Eu posso ser a diferença. Então recebe e aprende uma coisa: o mundo não influencia você, as circunstâncias não influenciam você, mas você tem a capacidade de influenciar o mundo. 2. A outra coisa que Deus me mandou falar, não sei porquê, observe como Ló foi tirado da vida de Abraão, sem crise. Porque os dois não tinham inimizade, notou? Mas mesmo os dois tendo profunda inimizade, não tendo profunda afinidade, Deus olhou para Ló e viu que Ló não fazia parte do esquema. Ló ia atrapalhar. Deus criou uma situação para tirar Ló, mas sem crise, sem confusão, notou isso? Então, às vezes Deus tira as pessoas do nosso caminho, da nossa vida, e não precisa de confusão para fazer isso. Deus cria uma situação para que a pessoa se afaste. Deus cria uma situação para que a pessoa se afaste. E isso não precisou ter crise. Por quê? É porque esta pessoa não faz parte do propósito de Deus. Não faz parte do que Deus tem para a nossa vida. Então não precisa ter crise para isso acontecer. Então observe que Ló saiu da vida de Abraão com profunda afinidade, porque não fazia propósito com a vida de Deus na vida de Abraão. E isso não quer dizer que tinha que ter uma crise. Então observe que não houve perda. Eu gosto de gente inteligente. Observe que não houve perda. Deus mandou eu falar para alguém aqui que eu não sei quem é. O que você chama de perda, Deus chama de oportunidade de um novo tempo na sua vida. O que você chama de perda, eu perdi, você não perdeu, você ganhou. Súbia. Ai pastor, aquela menina saiu da minha vida. Ai pastor, aquele rapaz saiu da minha vida. Ai pastor, aquilo está acontecendo. Ai pastor, ai pastor, ai pastor. Escuta, olha aqui para mim, não houve perda. Houve apenas um tempo de Deus. Houve apenas um propósito de Deus. Houve apenas um momento de Deus. Então é um momento transitório, não há perda. Não há perda, não há prejuízo. Não há nada disso. Isso não foi criado para criar confusão e nem problema. É apenas um processo transitório. Diga glórias a Deus. Diga glórias a Deus. Vamos lá, presta atenção. Então, tá bom. Tá, então foi isso que ele mandou falar. Ele mandou eu liberar essa ministração para falar para alguém aqui. Escuta. Para com essa lamuriação toda. Deus não aguenta mais. Parece um Robocop. Falando a mesma coisa com Deus o tempo todo. Não houve perda. É apenas um tempo de propósito de Deus. Recebe. Se você tiver paciência, daqui a pouquinho tudo se resolve e a vitória volta e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Então Deus disse: não houve crise, foi apenas um propósito. Presta atenção. Não posso acabar tarde, vai. Tem que ser um hino só. Olha aqui para mim. Presta atenção. Observe agora. Noemi, ela recebeu a condição de que haveria uma seca.
e ela decidiu mudar, achando que o fato dela ir para Moabe iria resolver o problema. Porque ela, lógico, era mais racional que ela fizesse aquilo por causa da seca. Mas Noemi pensou que ia resolver o problema ela mudando. Mas não só não resolveu o problema, como ela volta pior do que saiu. Eu vou acabar a revelação. Então observe que Tiago 4, 13 ao 17, Eclesiastes 8, versículos 6 e 7 está falando a verdade. De que nós não temos o governo. Então não podemos agir sem o entendimento de Deus, porque não sabemos discernir se o que é mal mesmo, ou o que é bom mesmo. Porque na vida terrena, muita coisa que para nós é mal é trampolim de honra, e muita coisa que para nós é bom é laço do diabo. Então nós não sabemos discernir. Então olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, por não saber, não deve se precipitar, mas orar. Por quê? Porque o problema ou a solução, ela não está na racionalidade, ela não está na lógica. Por que que não está? Olha o que ele está dizendo. Isso está em toda a Bíblia, está em toda a história da Bíblia. Porque Noemi, assim como milhares de outras pessoas na história da Bíblia, achou que o problema seria resolvido em mudar de cidade. E ela não notou que o problema não estava na mudança, porque ela foi, voltou, pior do que saiu. Então o problema não era a mudança, o problema era Noemi. Então é verdade que a seca do deserto não era problema, porque a seca do deserto, a escassez em Israel, não estava condicionada a um plano físico, mas a um plano espiritual. Por quê? Porque ela sai com a mão cheia e volta com a mão vazia. Então o problema da escassez, ou a permissão de Deus para aquele período de deserto, não tinha nada a ver com a racionalidade da vida. Aquilo estava sendo criado para tratar com quem? Com Noemi. Então a escassez e a seca não estava sendo condicionada a nenhuma intenção maior de que não fosse mudar a própria Noemi. Então não adiantava ela mudar de cidade, não andava ela mudar de país, não andava ela mudar de casa. O problema estava nela. O que Deus está falando? De que não adianta você querer mudar de lugar, mudar de empresa, mudar de cidade, mudar de namorado, mudar de família. O problema está em você. O problema está em você. Observe o que Deus está dizendo. O problema não está na empresa, o problema não está na economia, o problema não está no país. O problema não é mudar de casa, o problema não é mudar de namorado, o problema não é mudar de marido, o problema é mudar você. Tudo está acontecendo por causa de você. Então toda a escassez e toda a seca só foi causada para mudar Noemi. Por ela não entender e sair, ela volta 10 anos pior do que se tivesse ficado. Porque se ela tivesse ficado, ela tinha pelo menos o marido e os 2 filhos. Agora que ela resolveu sair, ela volta sem marido e filho. E ela mesma declara: a mão de Deus pesou na minha vida, porque de vez de eu ficar e entender que tudo isso era um propósito de Deus comigo, achei mais lógico, mais racional sair. E agora estou pior do que se eu tivesse ficado, porque eu não entendi que o problema não era mudar de cidade, o problema
era mudar a mim mesma. Eu escrevi a revelação. Deus disse para mim assim à noite: André, diga para as pessoas que não é uma questão como a de Noemi, de mudar de cidade, ou de lugar, ou de casa, ou de mulher. Isso não muda o problema e nem a situação. O problema é você entender que você tem que mudar dentro de você. Espírito Santo. A escassez, a seca, ela vai mudar quando você aceitar as mudanças. Então o problema não é mudar de cidade. Eu estou em São Paulo, eu vou para Brasília. Eu estou em São José, vou mudar para Jacareí. Não, meu problema é a mulher, eu vou mudar de mulher. Não, meu problema é a minha família, eu vou mudar de casa e acabou o problema. Mas por que você está mudando tanto? É porque eu quero encontrar a felicidade. Você quer encontrar o quê? Eu quero encontrar a felicidade, é por isso que eu mudo tanto. Eu tive 4 mulheres, mudei em 15 cidades, tive 400 empregos, fui em 2.000 barzinhos, passeei bastante. Não encontrou a felicidade ainda? Não. E qual a sua situação desde a época que você começou a mudar? Pior do que antes. Então não adiantou nada mudar tanto. Não. Sabe por quê? Porque a mudança não está fora. A mudança está dentro. A mudança está em você. Quando você aceitar mudar, então Deus vai mudar o que está fora. Então, quando você aceitar mudar, então Deus vai mudar o que está fora. Então, você precisa entender que Tiago capítulo 4, Eclesiastes capítulo 8, não está falando de mudanças terra, não está falando de mudanças físicas, está falando de mudanças interiores, está falando de transformação. Deus está apontando o problema, Ele está dizendo: o teu problema não é a família, o teu problema não é a mulher, o teu problema não é a namorada, o teu problema não é o teu dinheiro, o teu problema não é o país. O teu problema é você encontrar a minha presença na tua vida. O teu problema é encontrar a minha vontade na tua vida. Porque não é o dinheiro que vai te deixar feliz, não é o carro que vai te deixar feliz, não é a mulher que vai te deixar feliz, não é o filho que vai te deixar feliz. O que vai deixar você feliz é quando você encontrar a minha presença na sua vida. Porque quando você encontrar a minha presença na tua vida, então você vai ter a mulher ideal da sua vida. Pastor, por que eu vou ter a mulher ideal da minha vida quando eu encontrar Jesus? É porque Jesus sabe qual é a mulher ideal, né, pastor? Aí Ele vai dar a mulher para mim, né, pastor? Louquinho de tudo, louquinho. Você está esperando isso mesmo, jura? Jura que você está esperando? Que Deus te deu uma mulher assim, meia costela. Você está esperando o marido igualzinho, tipo, xerox. Nossa, esse aqui pensa como eu, fala como eu, anda como eu, cheira como eu. Louca, vai morrer, hein? Não existe. Não existe, pastor, nunca. Todas são maravilhosas. Pastor, se são maravilhosas, por que eu não consigo fazer a minha maravilhosa? Por que eu não consigo fazer o meu maravilhoso? É porque você não entendeu que você está buscando a sua felicidade naquilo que Ele pode fazer. E isso não é felicidade. A felicidade está quando você tenta fazer Ele feliz. A tua felicidade não está numa mulher e num homem. A tua felicidade está na inteligência de você perceber que você está com esta pessoa para fazer essa pessoa feliz. Isso significa que você vai acordar todo dia e vai se preocupar 100% em fazer ela feliz. E ele vai acordar todo dia fazendo você feliz. E quando os dois estão fazendo um ou outro feliz, isso significa
que ambos estão renunciando. E quando você acorda de manhã para ser feliz, significa que quando o outro faz alguma coisa errada, o pau quebra. E isso não é amor e nem felicidade. Porque amor é entender que o outro é fraco. Pastor, virou culto de casais? Não. Mas Deus mandou falar isso para alguém aqui. Então para de acordar todo dia achando que você vai ser feliz porque a pessoa tem algum tipo de afinidade com você, porque não tem. Sabe por que você não encontrou nada de ruim nela quando você conheceu ela? Porque ela é linda e maravilhosa. Depois de 3 meses, o pé fede. Você entra no banheiro, aquele bafo que sai do banheiro. Aí você descobre que ela peida. Você descobre que ele peida. E na verdade você não descobriu, porque naqueles 3 meses, ele peidava sempre. Mas você o amava tanto, que você achava que era azarro. Ele fazia pum e você fazia bem. O que é isso, amor? Você trocou o perfume? Mas depois de 3 meses, você olha e fala, meu Deus, catingueiro, sai daqui, porco. Não é assim que acontece? Não é assim que acontece. No começo é tudo lindo, suvaqueira lindo, tudo lindo. Não vou tomar banho. Vem do jeito que está. Com 4 meses começa, porco, vai tomar banho. Vai, sai daqui. Nunca vi uma mulher dessa catinguenta. Mas nossa, você não falava assim comigo, por que você está falando assim? Porque eu percebi que você não tem nada a ver comigo. Oh. Sai daqui, encrenqueiro. Não sabia que você era tão encrenqueiro. Quando começou a namorar, o cara era mais encrenqueiro. Passou 3 meses, percebeu que era encrenqueiro. Você entendeu agora? Não é que os dois mudaram. É que quando os dois se conheceram, eles estavam dispostos a viver o amor e não o julgamento. E com o tempo, começaram a se julgar. E começaram a perceber que ambos têm defeitos e limitações. E porque os dois não estão preparados para fazer um ao outro feliz, eles passam mais tempo julgando do que tentando fazer o outro feliz. Então não cometa essa besteira na tua vida. O seu marido que você casou e faz 15 anos que está casado, faz 20 anos, o mesmo defeito que ele tem hoje é o mesmo que você conheceu, o mesmo. Não é só você parar algumas horas, ficar olhando para o teto, e você vai lembrar no começo as mesmas coisas que ele fazia. O problema não é ele, o problema está em é que você parou para ficar olhando mais defeito do que qualidades. O diabo fez isso com a sua cabeça. Agora, vai para casa, eu sei lá por que Deus está falando isso, mas deve ter alguém aqui. E para de criticar, entendeu? Porque senão eu vou na sua casa, eu enforco você no tanque. Então vai para tua casa e para de brigar. Chegue nela e fala, amor, eu nunca vi uma pessoa tão perfeita que nem você. E eu quero te falar outra coisa. Não liga mais para esse chulé que você tem. A partir de hoje, eu entendo que é o perfume mais cheiroso que eu já vi na minha vida. Bafo, ele tinha antes. Ele tinha, mas você estava tão embriagada pelos ombros dele que não via o bafo. Diga obrigado por saber isso. Vocês pensam que eu estou de brincadeira? Deus está mandando eu falar isso porque Deus quer consertar relacionamento aqui, que está uma brigaiada danada, uma confusão danada, uma bagunça danada. E Deus está dizendo, escuta, para com essa bagunça, porque o Espírito Santo, ele vai abençoar teu casamento, vai abençoar tua família. Então para com esse problema, porque isso não existe, isso é coisa da tua cabeça. Vai para casa e trata de fazer um ou outro feliz. Diga obrigado em nome de Jesus. Salvei sua família.
Gostoso salvar a família brincando, né? Você bate com luva de pelica, sim ou não? Eu nunca vi, as pessoas apanham rindo. É comigo. Diga glórias a Deus. Jesus é a coisa mais linda do mundo, né? Então Deus veio aqui hoje falar o que para nós? Que não adianta mudar. Mudar de namorada, mudar de lugar, mudar de casa, mudar de família, mudar de endereço, mudar de igreja. O problema está em você. Tudo isso que Deus está fazendo na tua vida, que você chama de problema, que você chama de prova, é porque Deus quer te dar um sinal. Deus está dizendo, eu estou usando tudo isso. O teu deserto, a tua escassez, tudo que está acontecendo não é prova, é um ambiente que Deus construiu para fazer você entender que o problema não está fora, o problema está dentro. Deus quer mudar você. Então aceita o projeto de Deus na tua vida, aceita o projeto de Deus na tua vida. Aceita o projeto de Deus na tua vida. Levanta a mão que eu vou profetizar no nome de Jesus Cristo. E você prepara o hino. Eu profetizo em nome de Jesus. A partir de hoje, você não vai cometer o erro que Noemi cometeu. Você não vai mudar. Você não vai transferir. Você vai ficar na posição. Você vai entender que o projeto de Deus com você vai mudar teu destino e a tua vida. Não tenha medo daquilo que você está passando. Apenas ouça Deus falar, porque é no vale que Deus fala, é no deserto que Deus orienta, é no momento mais difícil da tua vida que Deus te dá as maiores orientações sobre o que Ele vai fazer na tua vida. Então recebe no nome de Jesus, porque a partir de agora Deus está dizendo, se tu aceitar essa palavra e aceitar o governo de Deus, Deus manda eu profetizar. Hoje Ele assume a sua casa, assume teu casamento, assume a tua família, assume teus filhos. Hoje Ele assume o teu futuro. Eu profetizo, o próprio Deus vai tomar as decisões para você.